A tecnologia interativa, se vocês me acompanharem, são usadas para a elaboração e manipulação conjunta de conhecimento específico por parte do emissor, professor ou aluno, e do receptor, professor ou aluno. Ela supõe codificação, decodificação, recodificação, conforme as suas realidades individuais e a cultura em que vivem. Codificação, quando o professor está apresentando. Decodificação, quando o aluno está recebendo, está ouvindo ou está lendo. E recodificação, quando o aluno está processando e retorna o que ele entendeu para o professor ou para os seus colegas. A tecnologia interativa também é uma comunicação mais dinâmica, alternando os papéis de emissor, professor-alunos, e receptor, alunos, professor. É uma tecnologia que permite interação do usuário com o recurso, que lhe permite escolhas e caminhos diferentes. Então, ainda nós temos os multimeios, a TV digital, a www, que você pode, numa linguagem hipertextual, fazer as suas escolhas. A tecnologia interativa, as tecnologias interativas permitem a otimização do trabalho em equipe, a mediação da colaboração, permite a aprendizagem colaborativa, atende aos diferentes estilos de aprendizagem com diferentes linguagens. Quando ela atende a tudo isso, ela passa a ser uma tecnologia colaborativa. Se vocês acompanharem aqui, vocês vão verificar que à esquerda nós temos vários recursos tecnológicos, como os livros, o quadro, os computadores, o laptop, um mapa sobre a mesa, o lápis. Então, nós temos uma série de recursos tecnológicos que as pessoas estão utilizando para trabalhar a comunicação educativa e o seu conhecimento. Então, nós temos professores que trabalham com aprendizes determinado conteúdo, utilizando de diferentes mídias. Estas tecnologias, como eu disse para vocês, são tecnologias que nós podemos chamar de assistivas. E então, toda e qualquer tecnologia que permite potencializar as capacidades de pessoas com necessidades especiais, deficientes físicos, sensoriais, mentais, idosos. Elas podem ser extensoras ou próteses, físicas, sensoriais ou cerebrais. Extensoras, quando elas estendem a capacidade do indivíduo. Por exemplo, eu tenho um óculos e esses meus óculos são extensores da minha capacidade de visão. Eu posso tê-los e tirá-los. Prótese é quando nós temos um suporte tecnológico que vai fazer parte do indivíduo e possibilitar que esse indivíduo trabalhe a sua limitação, supere essa sua limitação e potencialize os seus talentos, as suas possibilidades. Estas tecnologias todas, elas vão estar sendo trabalhadas pelos professores e pelos alunos para o quê? Para a sua aprendizagem. Para usar, então, estas tecnologias, nós precisamos de domínio de determinadas linguagens, como a linguagem verbal e as linguagens analógicas e a linguagem digital. Vamos ver o que é a linguagem. A linguagem é uma forma de ação interindividual, então, entre indivíduos, certo? Quando eu uso a linguagem é para me comunicar com um outro, orientada por uma finalidade específica. Então, eu falo, eu escrevo na linguagem, uso uma linguagem, faço gestos, faço careta, uso cores, porque eu quero fazer uma comunicação. Um processo de interlocução que se realiza nas práticas sociais, existentes nos diferentes grupos de uma sociedade, nos distintos momentos de sua história. Então, quando os homens começaram a se comunicar, eles usavam a linguagem gestual.
a linguagem de mímica. Daí eles passaram a dar gritos, daí organizar a sua fala, a se comunicar além dos gestos de uma linguagem corporal pela linguagem oral. No início da história, quer dizer, o marco do início da história, nós temos a escrita, que é a fixação dessa linguagem. A linguagem verbal, que é a linguagem oral e a linguagem escrita, ela é utilizada para descrever e compreender o mundo. E os recursos tecnológicos desta linguagem na educação são quadro de giz, os livros, periódicos, enciclopédias, os cadernos, os blocos de anotação. E nesses cadernos, os professores fazem o quê? Fazem ditados, os alunos fazem cópias ou fazem anotações resumidas dos livros que leem ou das aulas que assistem. Então, estes elementos todos são recursos tecnológicos que utilizam a linguagem verbal. A linguagem verbal é uma linguagem linear e sequencial. Nós, aqui ocidentais, lemos da esquerda para a direita, de cima para baixo. Ela exige atenção e concentração. Então, quando eu estou lendo, eu preciso estar atento e concentrado. E, por isso, ela desenvolve as funções cognitivas de ordem superior, a análise e a síntese, que vocês vão estar fazendo. Agora vocês estão concentrados me ouvindo. Vocês vão depois precisar ler o texto, ler os artigos que nós vamos recomendar. Lá vocês vão estar, além de concentrados, atentos, realizando uma análise do que vocês estiverem lendo. E depois, na sua avaliação, vocês vão estar fazendo uma síntese do que vocês aprenderam. A linguagem verbal, ela é complementada na comunicação pela linguagem analógica. A linguagem analógica, ela é utilizada para se perceber e sentir o mundo. Então, vejam, a linguagem verbal, ela é utilizada para descrever e explicar o mundo. A linguagem analógica é utilizada para perceber e sentir o mundo. Então, eu percebo o mundo a partir dos meus olhos, dos meus ouvidos, do meu tato, do gosto. Então, eu uso os sentidos para perceber e sentir o mundo. Então, eu uso uma linguagem analógica. Ela é global, ela é sensorial, e na escola nós utilizamos, além dos gestos, da mímica, do som da voz, eu vou utilizar o quê? Quadros ilustrados colocados nas paredes, mapas geográficos, gráficos, gravuras, pinturas, objetos. Então, quando eu estou utilizando todos esses elementos para me comunicar, eu estou utilizando uma linguagem analógica. Por exemplo, se eu uso cores, certo? Nós, ocidentais, damos um significado para as cores. Então, se eu vou a um enterro, eu coloco preto, eu estou comunicando que eu estou de luto, certo? No mundo oriental, já é o contrário. Se eu coloco branco, eu estou me solidarizando com a tristeza das pessoas que estão acompanhando aquele velório. Então, as linguagens, elas são características, elas trazem a marca do ambiente, do contexto sócio-histórico em que elas são utilizadas. Então, voltando sinteticamente, a linguagem verbal é a linguagem que é linear, sequencial, utilizada para descrever o mundo. A linguagem analógica é aquela que pode ser sonora, corporal, visual, audiovisual, que é utilizada para perceber e sentir o mundo. E cada cultura tem a sua linguagem, cada cultura tem o seu modo de expressar. Quando eu faço uma utilização da linguagem
analógica, a compreensão é global. Eu não me prendo a um ou outro elemento, mas eu trabalho com o todo. Quando eu trabalho com o texto escrito, a linguagem ela é sequencial e linear.